que vai falar sobre como atender os requisitos legais. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite da Comissão Científica. Bom, então a gente vai falar um pouquinho em relação à qualidade, a requisitos legais. Então, como que a gente consegue trazer isso mais para a prática, como que a gente consegue atendê-los. Vamos tentar trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, para a realidade nacional, apesar de termos sistemas de acreditação, sistema de qualidade internacionais, canadenses, americanos, noruegueses, alemães, que estão crescendo bastante no país. Bom, quando a gente fala, então, em legislação no Brasil, nós temos, então, legislação das 3 esferas, na verdade, das 4 esferas, né? Então, a federal, estadual, municipal e agora também do Mercosul. Então, existe um site de legislação do Mercosul, que é um comércio do Sul, né, que o Brasil ele participa desde 1991, é um dos 4 países fundadores, e que também tem legislação específica relacionada, por exemplo, mais à saúde pública, como, por exemplo, publicidade de medicamentos, ou mesmo leis relacionadas a antitabagismo e etc. O que é mais importante é a legislação federal, né? Então, o Ministério da Saúde tem 2 agências reguladoras, como a Anvisa e a ANS, né, que só a Anvisa, para vocês terem uma ideia, tem 60 mil normas técnicas, o Saúde Legis, que é um site que fica à disposição de toda a população, os profissionais, as instituições de saúde. E aqui nessa apresentação a gente vai procurar dar uma pinçada, lógico que a gente não vai conseguir abordá-la, nem uma pequena parte do que é relacionado ao período pré-operatório, mas a gente vai tentar focar no que é um pouquinho mais atual, e principalmente baseado na Anvisa. Bom, quando a gente fala, então, em requisito legal, tem toda a legislação do Ministério da Saúde, Código Penal, Código de Ética, então isso tudo tem impacto nos processos de saúde, no setor saúde, né? As resoluções do Conselho Federal de Medicina, o novo Código de Ética, que foi agora, então, promulgado em abril, a ANS, né, que tem toda a legislação relacionada à saúde suplementar, mas não deixa de ser um player também do Sistema Único de Saúde, do sistema público, e o Mercosul, como a gente já falou, mas, assim, como atender ao mesmo tempo os requisitos legais e, ao mesmo tempo, também os sistemas de acreditação, os sistemas de qualidade, como acreditação, certificação e licenciamento, que as nossas instituições, então, como o Diego já falou, em alguns momentos de forma voluntária, aderem, né? Então, ele já falou aqui um pouquinho, né, o sistema de acreditação, então, o que a gente tem mais no país é a Joint Commission, o Conselho Canadense e a ONA, né? A ONA é o que está mais difundida no país. Ela tem níveis, sim, ela tem nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é estrutura, ou seja, é legislação, né, Anvisa, ANS. O nível 2 é processo, e o nível 3 já é resultado, já são indicadores de desempenho. E a Joint Commission e o Conselho Canadense, eles não têm níveis, porque quando eles chegam no Brasil, eles já pressupõem já que, pelo menos, a legislação nacional já está cumprida. Então, eles já vão para nível de desempenho, que é o nível 3. O que a gente tem percebido é uma disseminação dos processos de certificação nos hospitais. Por exemplo, a família ISO, né, que tem a ISO 9000, ela pode ser setorial, por exemplo, pode ser só no serviço de anestesia, pode ser no departamento cirúrgico, ou pode ser em todo o hospital. A ISO 14000 também, que é uma ISO que está bastante relacionada à gestão ambiental, principalmente resíduos, procedimentos de coleta reciclável. A OSAS também, a gente já tem visto a sua implementação nos hospitais, está bastante relacionada à segurança e saúde ocupacional. E algumas certificações mais específicas, como, por exemplo, a PALC, que é para laboratórios, a ABB, que também é uma internacional, mas também ela já tem vários laboratórios e bancos de sangue, mais bancos de sangue, lógico, que já são certificados, e o licenciamento, que não deixa de ser uma certificação de qualidade, ela é obrigatória, ela é pela Anvisa, e só pode abrir e funcionar quem tem o licenciamento pela Anvisa.
Bom, aquela pergunta nossa inicial, então, como conseguir atender aos padrões, requisitos legais e aos sistemas de gestão da qualidade e segurança que estão chegando no Brasil, vale o que é mais rigoroso, né? Como o Diego já falou, em alguns momentos, os processos de acreditação internacional eles são mais rigorosos do que a nossa legislação aqui no país. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação à Joint Commission, que fala não só em uma avaliação pré-anestésica, mas fala em duas. Então, tem a avaliação pré-anestésica, a avaliação pré-indução, né, que devem ser realizadas antes do paciente ser submetido a um procedimento anestésico, enquanto a resolução 1802 fala na avaliação pré-anestésica. A avaliação pré-indução, na verdade, ela é até assim coerente, né, porque quem que induz um paciente no centro cirúrgico sem monitorá-los? Na verdade, a gente até sabe que isso acontece bastante, mas não seria ideal. Então, fazer toda a monitorização, ali você sabe se o pré-anestésico, que é um medicamento sedativo, fez alguma alteração de nível de consciência, saturação, mesmo pressão arterial, e a partir daí, então, você muda ou não o seu planejamento da anestesia. Então, a Joint ela recomenda 2 tipos de avaliação, avaliação pré-anestésica e a pré-indução, então, nesse momento, ela é mais rigorosa do que a legislação nacional. Por outro lado, a legislação nacional também pode ser mais rigorosa do que os critérios da Joint Commission, por exemplo, que é uma certificadora americana. E aí eu dou um exemplo, que sempre quando vem os auditores americanos, a gente tenta dialogar com eles, que o manual, nesse capítulo, que é o SC, Anestesia, Sedação e Cirurgia, em vários momentos eles falam num profissional qualificado que pode fazer, por exemplo, a avaliação pré-anestésica. E eles não entendem, né, que esse profissional qualificado deve ser o anestesiologista. Em alguns momentos, e a alta da RPA também. Então, em alguns momentos, não pode ser enfermeira? Não, no Brasil não pode ser enfermeira. Então, também a nossa legislação é mais rigorosa nesse momento. O que a gente verifica na legislação é uma sobreposição, então, de legislação, onde, por exemplo, aqui é um exemplo para a certificação de laboratórios e serviços de saúde. Isso são órgãos governamentais do governo, né, públicos, em que, por exemplo, a Anvisa, a ANS, Secretaria de Vigilância da Saúde e o Inmetro, que também é um órgão governamental, ele se sobrepõe nas suas ações, tanto de regulação de mercado, quanto também de regulamentação e legislação. E por aí, então, se proliferam as leis, as normas e as resoluções. E quando a gente fala em legislação, a gente tem que entender que não são só os profissionais de saúde, os hospitais que são submetidos à legislação. Na realidade, é todo o setor saúde. Quando a gente fala em setor saúde, a gente pode utilizar, por exemplo, o conceito do complexo industrial da saúde, que é justamente todos os players. O Estado, que faz a regulação, a regulamentação, o setor industrial, que é a indústria de química e de biotecnologia, onde estão as indústrias de medicamentos, as indústrias de base mecânica e eletrônica, onde estão principalmente os equipamentos, os profissionais de saúde, as instituições de ciência e tecnologia, e aqui eu coloco também ciência, tecnologia e inovação, que são as instituições que fazem pesquisa, né? Os prestadores de serviço, os hospitais, os ambulatórios, serviços de diagnóstico e tratamento, isso público e privados, e a população. Bom, quando a gente fala, então, em população, em beneficiário, em usuário, em cliente, em paciente, desde os anos 90, então, a gente teve a era do cliente. E aí começou, então, toda a legislação relacionada ao paciente, a quem a gente deve entregar o valor agregado da saúde do nosso serviço prestado. Então, desde 90, quando foi, então, promulgada a Lei 8078, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, praticamente tudo mudou, né? Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho gripada. Então, nesse momento, os direitos básicos do consumidor estavam, então, de acordo com a Constituição de 1988, que é o direito à proteção da vida, da saúde, da segurança, né? Nesse momento já se falava já que é crime omitir ou deixar de informar ao paciente os riscos e os alertas, as advertências do serviço prestado.
fala novamente sobre a importância da educação, divulgação, sobre o consumo adequado de produtos e serviços. E o sistema de saúde ele é serviço, ele não é produto. E, novamente, informação clara sobre especificação, etc. E a publicidade enganosa e abusiva, que tem também aumentado bastante no setor saúde. E aqui a gente tem discutido bastante em relação à publicidade relacionada a medicamentos. Né? E tem toda aquela portaria da Anvisa, de você ter uma publicidade bastante elaborada, que leva as pessoas a comprar medicamentos. E, por outro lado, então, vem a Anvisa e faz então, uma portaria que tira das gôndolas, né, todos esses medicamentos para tentar barrar essa publicidade. Então, assim, inicialmente a gente tinha um paciente, que é a geração de marketing, que são os IUPs, né, lá dos anos 80, que eles praticamente eram mais conservadores. Então, o médico falava anestesista, falava, eu vou fazer então uma RAC, vou fazer uma anestesia geral. E ele aceitava, não discutia, não tinha muita informação naquela época. A gente vem, então, mudando as gerações de marketing até a geração X, Y. Eu estava lendo recentemente, a gente já está na geração Z, né, que é Z porque fica zapeando. Então, que tem bastante informação, que é o e-patient, né, que é o paciente cibernético, que tem informação em tudo quanto é lugar, tem no celular, tem na internet, então, muita informação. Então, ele já chega já com um posicionamento diferente na nossa avaliação pré-anestésica. Ele já vem falando em dormonide, que ele assistiu um filme que o paciente ficou acordado, e por aí vai. A gente tem visto uma mudança também na legislação. Então, aqui não é tão recente, mas em dezembro de 2006 foi feita essa Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, muito mais voltada para o sistema público. Mas aqui, se vocês forem ver nos 6 princípios básicos de cidadania, o último é que todo cidadão tem responsabilidade sobre o seu tratamento. Então, se a gente tinha anteriormente uma preocupação em informá-lo, agora cada vez mais um processo de trazê-lo para a responsabilidade, reconhecendo então sua autonomia. Isso já está no Código de Ética Médica 2010. A Organização Mundial da Saúde também, um dos próximos desafios globais. A gente está no primeiro, que é o cuidado limpo, que é o cuidado seguro. Um dos próximos passos é o envolvimento do paciente no seu próprio cuidado. Se você fala que o paciente tem que ficar em jejum, e não estiver em jejum, mentir, ele também deve ter a responsabilidade, tem que tomar as medicações, e por aí vai. Em relação às metas internacionais de segurança também, a 7ª meta é também o envolvimento do paciente, é uma meta que vai chegar no Brasil, e que também traz o paciente, então, como um player, como um ator dentro do processo de segurança. Então, não é só mais instituição, os médicos, enfermagem, engenharia, preocupada com equipamentos, a farmácia em dispensar de forma correta os medicamentos, mas também o paciente tem responsabilidade sobre o seu cuidado. Bom, período perioperatório, então, a anestesia é um ambiente altamente complexo, né? Peter Drucker já falava já que, se fosse para ele fazer um gerenciamento no sistema de saúde, ele se negava porque é altamente complexo. Existem inúmeros fatores que podem causar risco ao paciente, como, por exemplo, infecção hospitalar, prontuário, comunicação escrita. No caso do centro cirúrgico, são inúmeros profissionais, então anestesista, enfermeiro, engenheiro clínico, como a gente já falou, banco de sangue, que pode dispensar aquela bolsa de sangue errada e pode causar um evento adverso. Então, realmente é um ambiente altamente complexo e que pode ter um risco bastante grande. A gente vai falar um pouquinho sobre biossegurança, então focar um pouquinho nos profissionais de saúde, que foi então uma solicitação da comissão científica. A área de saúde, então, em 2004, ela superou a construção civil, né? Então, muito mais eventos relacionados a acidentes, então acidentes com pérfuro cortantes. A gente já tem no Brasil alguns relatos, né, de pessoas que morreram realmente, tanto por hepatite quanto HIV, que foram então infectadas durante o processo ocupacional. E o CREMESP aqui tem essa resolução de 2000 que já se preocupava já que nos serviços médicos tivéssemos já um programa de prevenção de riscos ambientais, um PCMSO,
e já estimulava já a comunicação desses acidentes à coordenação. A regulamentação de biossegurança ela é muito ampla. Vai desde a ABNT, a Anvisa, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o Conselho Nacional de Energia Nuclear, a Anvisa, e os sistemas de acreditação. Então, todos os sistemas de acreditação e certificação também estimulam que haja uma proteção dos profissionais durante seu exercício. Bom, desmembrando um pouquinho mais a NR32, ela está regulamentada para qualquer edificação. Então, isso eu achei importante trazer, porque não é só para hospital, né? É para consultórios, para todo tipo de sistema de saúde, né? E em todas as suas ações, desde promoção, recuperação, tratamento, pesquisa, ensino. Então, ela se aplica a todo o processo, né? E ela, então, tem esses 5 riscos. O último risco que está sendo agora bastante discutido é o risco psicossocial, que é o estresse, né, que também pode ser decorrente do trabalho. Então, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade em relação a riscos físicos, por exemplo, ruído. Então, quando a gente está na ressonância, fazendo anestesia, tem algumas sequências, tem um barulho bastante grande, então, utilizar os protetores auditivos, radiações ionizantes e não ionizantes, tanto no centro cirúrgico, quando você está, então, fazendo uma anestesia, uma colangiografia, ou mesmo fazendo uma colistectomia com colange. A gente fala também, quando a gente fala em radiação não ionizante, ionizante, também a gente não pode esquecer do monitor, né? O monitor de anestesia também tem uma radiação que pode afetar também a saúde dos trabalhadores. Risco químico a gente traz, então, e ela tem todo um capítulo que ela fala em relação aos vapores anestésicos. Risco biológico, acidentes pérfuro-cortantes. Ergonômico, não só postura incorreta, mas monotonia, risco de trabalho intenso, fadiga, preocupação. E os mecânicos e risco de acidente são relacionados aos equipamentos sem proteção, iluminação adequada e possibilidade de incêndio ou explosão. Bom, inicialmente, risco biológico, ele regulamenta, então, o uso de equipamento de proteção individual. Há uma grande discussão se a máscara cirúrgica é um EPI, né? Na realidade, como ela não cobre a face toda e não está totalmente colada, como aquelas outras máscaras 95, então há uma grande discussão se ela é um EPI ou não. Mas, de qualquer forma, a máscara, óculos, né, vai entubar um paciente, às vezes o paciente tosse e você pode ter aquela ejeção de partículas nos olhos. A NR32 também ela fomenta a comunicação, então não ficar só ali, comunicar também ou para a sua coordenação ou para o Centro de Medicina do Trabalho. A utilização de objetos pérfuro-cortantes. Quem é responsável é quem utilizou. Então, não adianta você utilizar, por exemplo, agulhas, gelcos e deixar em cima da sua mesa. Vai haver alguém na enfermagem, alguém da higiene e acaba sempre se machucando. Então, quem utiliza deve também eliminar em local apropriado. Ela veda também o reencap, né, aquela história de a gente ficar com a agulha então, e tentando reencapar. Você sempre acaba se machucando. E a desconexão manual, então ficar manipulando então a agulha tentando desconectar para jogar. Ela fomenta a utilização de dispositivo de segurança para materiais pérfuro-cortantes, então aquelas seringas, aquelas agulhas, então, que são dispositivos, algumas seringas que não têm agulha, né? Então, melhor, as pessoas não se machucam. O problema só é o custo, né? Elas são bastante elevadas. Então, tem que ter uma discussão bastante grande acerca disso. E a vacinação. A vacinação, então, deve ser gratuita para os profissionais de saúde. Em relação aos riscos químicos, a rotulação, né, dos medicamentos, dos soros, é bastante importante, com a identificação. E ela considera, então, como drogas de risco aqueles medicamentos que podem causar, então, genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade sérica. Então, o que acontece? Aí se enquadram bastante os gases e os
que a gente utiliza, então, em anestesia, como, por exemplo, alotano, cevorane, etc. E aqui ela tem uma parte bastante específica que é relacionada justamente aos gases e vapores anestésicos, em que ela fala, então, da importância na manutenção corretiva e preventiva, inclusive que a gente deve conhecer os nossos equipamentos, e ela dá até uma sugestão em relação a como realizar essa manutenção corretiva e preventiva, quais os itens que devem ser avaliados, que esses relatórios devem ficar à disposição. Então, eu vou fazer uma anestesia, eu tenho que saber quando o meu equipamento foi feita a inspeção nele ou não. E aqui ele fala também sobre o sistema de ventilação e exaustão, que são os sistemas de antipoluição que devem ter na sala cirúrgica. E regulamenta também sobre a trabalhadora gestante, que ela só pode trabalhar no setor se ela tiver liberação médica. Radiação ionizante, então todo o processo de um plano de proteção radiológica, utilização, então, não somente do protetor de tireoide, mas também daquele capote de chumbo. E ele fala também da importância de que as pessoas sejam continuamente capacitadas para entender como elas devem se proteger e por que elas devem se proteger. Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho de privacidade, confidencialidade e sigilo. Lembrando, então, que o prontuário não é um prontuário médico, o prontuário é do paciente, né? Todo o conteúdo pertence a ele, inclusive tirar xerox, etc., é sempre com a permissão do paciente. Isso não é de agora, né? Ele vem desde o juramento de Hipócrates, né, com a atualização, então, na Declaração de Genebra, em 1948. E existem inúmeras declarações, constituições, Código de Ética Médica, Código Civil, Penal, que falam da importância de se ter o sigilo, né, a confidencialidade e a privacidade. Trazendo isso um pouquinho para a nossa realidade, aquela história, né, vai fazer pré-anestésico, preenche e deixa o prontuário aberto em cima do balcão e sai. Então, isso tem que tomar cuidado em relação à privacidade, né. Também comentar o caso do paciente, por exemplo, no corredor. A gente nós mesmos já tivemos problemas em relação a isso, a equipe de anestesia discutindo, então aquele paciente estava, por acaso, quem estava junto no elevador era parente do paciente e conseguiu se identificar e reclamou bastante. Então, toma cuidado em relação a isso. Também a realização do pré-anestésico, ele deve ser realizado também no ambiente privativo. A gente já teve também uma situação em que um paciente, ele era HIV positivo, e o anestesista chegou, estava o paciente, 40 anos mais ou menos, e os pais bastante idosos, e o anestesista chegou e falou assim, então, e para a AIDS, né, o que você toma? E os pais não tinham esse conhecimento. Então, ficou uma situação bastante ruim, né? Na verdade, ele entendeu, né, que tinha esse problema ali de privacidade e tentou contornar, tal. E, então, assim, toma cuidado também em relação a isso. Achei importante trazer a resolução 1886, que normatiza consultórios médicos e complexos cirúrgicos de curta permanência. Ela não é tão antiga, de 2008, né? Ela vem substituindo a 1409, ela vem um pouco mais rígida e tem muito a ver com anestesia, né? E recentemente também, umas 3, 4 semanas atrás, a gente vem discutindo dentro de um dos nossos hospitais essa resolução, justamente pelo aumento bastante importante dos procedimentos dentro do ambiente, fora do ambiente cirúrgico, né? Então, dentro do centro diagnóstico, então vem aumentando muito. E aí você tem que ter uma logística realmente que funcione, que você consiga avaliar o paciente e ter depois um lugar que ele possa ficar fazendo uma recuperação antes de ir embora direto para casa. Então, o risco aí é maior. Então, aqui a resolução 1886, ela regulamenta também todo o sistema de saúde, não só hospitais, mas clínicas, postos de saúde, né? Aqui, novamente, também conforme a 1802, que é a lei do ato anestésico. Ela fala que os diretores técnicos são, então, também responsáveis pela provisão de recursos físicos, humanos e materiais. E ela define, então, a anestesia para cirurgia
ou procedimentos de curta permanência, todos os procedimentos que permitem prática rápida ou pronta recuperação do paciente sem necessidade de pernoite. E aí ele define, né, quais são as anestesias que podem ser realizadas, que é a locorregional com ou sem sedação, anestesia geral com drogas anestésicas de eliminação rápida. Classifica os estabelecimentos, é importante trazer também, porque a gente sabe que tem muita gente que faz anestesia em consultório e eventualmente não tem estrutura, né? Então, quando é consultório, realmente não pode usar sedação e dose inferior a 3,5 miligramas por quilo. Quando a gente faz essa conta, então, para pacientes de 70 quilos, dá mais ou menos 12,5 ml de lidocaína 2%. Então, realmente é muito pouco. Então, realmente, nessa unidade 1, que é consultório médico, não tem toda uma legislação para que a anestesista faça, então, a sua atuação, aplicando sedação mesmo, anestesias. E a pernoite, se for necessária, será em um hospital de apoio, que tem que ter uma referência já obrigatória. Então, quando eu abro, então, uma unidade tipo 2, eu tenho que sempre ter um hospital de apoio que é referência. A unidade 3, então, ela também tem bastante parecida, é independente de um hospital, para curta duração, salas cirúrgicas adequadas, e já deve contar com equipamentos e infraestrutura adequados, realiza cirurgias de pequeno e médio porte, agora já inclui anestesia geral, né, com agentes anestésicos de eliminação rápida, previsão de internação por 24 horas e sempre também com um hospital de apoio. E a 4 aqui é a mais, que a gente conhece mais, que é anexa a um hospital geral ou especializado, que utiliza então toda a estrutura de apoio, que é nutrição, CME, lavanderia, central de gases desse hospital de apoio, e pode realizar então anestesia locorregional, aí a anestesia geral. E a internação, quando mais de 24 horas, somente no hospital de apoio. É interessante que, assim, para todas essas unidades, de 1 a 4, segundo essa resolução, somente pacientes ASA 1 e ASA 2. ASA 3 não podem ser realizados. E nas unidades 2, 3 e 4, sempre um acompanhante, pessoa adulta lúcida e responsável. Então, isso também a gente sabe que muitas vezes há uma dificuldade em relação ao acompanhante. O acompanhante vem e some, não aparece para buscar o paciente. E também, nós também já tivemos problemas em relação a isso. Você faz anestesia e o paciente está... tudo bem que ele tem o critério de alta ambulatorial, mas precisa ter um acompanhante para ir embora. E taxista não é acompanhante. Então, a gente também tem um monte de dificuldades em relação a isso. Só que está aqui. Inclusive, ele fala que a cirurgia, o procedimento deverá ser suspenso, se não tiver acompanhante. Então, nós, anestesistas, precisamos estar bastante atentos a isso, né? Da importância de que esse acompanhante se responsabilize por acompanhá-lo durante todo o tempo de intervenção do procedimento cirúrgico e no retorno ao lar. E aqui uma outra coisa também das orientações por escrito, né? Então, não basta também conversar com o paciente, explicar, mas também dar algumas informações, porque às vezes está um pouquinho sonolento no pós-anestésico, relacionadas, por exemplo, à alimentação, a não utilizar, operar máquinas que têm um risco, não assinar documentos, etc. Então, aqui ela fala também que, após a realização da cirurgia procedimento, o médico anestesista é o responsável pela liberação do paciente da sala. Por quê? Porque justamente ele vai sair da sala e vai para a sala de recuperação. Será que ele tem condição para isso? Ele está respirando bem, não está em depressão respiratória? E também o anestesista é responsável pela liberação do paciente alta da recuperação pós-anestésica. Enquanto a alta do serviço é por um dos médicos executores do procedimento ou da cirurgia. Então, o que acontece muitas vezes? O anestesista dando alta hospitalar para o paciente, né? Então, só tem uma alta e o paciente faz uma catarata, sob sedação, um bloqueio, uma endoscopia. Ele recebe alta e só tem avaliação do anestesista. Então, isso realmente já está previsto 2 altas, tanto do procedimento, médico do procedimento, quanto do anestesista. Porque muitas vezes elas até não casam, né? Muitas vezes a gente utiliza, por exemplo, um propofol para fazer um procedimento, ou uma outra medicação num tempo mais curto,
E o paciente, às vezes, precisa ficar em observação, porque fez uma punção, por exemplo, de renal, por exemplo, e ele precisa ficar mais tempo em observação para ver se não faz hematoma. Tal. Então, assim, não dá para a gente assinar alta, então a anestesia está ok. Assina alta, vai embora, e o paciente fica, a enfermagem entende que ele já está de alta, ninguém avalia, ela vê os critérios de Aldrete, ok, está tudo bem, e manda o paciente embora. E quando você vai ver, ele ou está na internação, ou está em casa, e está realmente com hematoma, que nenhum médico fez, então, essa avaliação, e a ponto de rever o planejamento do cuidado do paciente. Oi? Está estourando, né? Tá. Então, assim, então são 2 critérios de alta. Um deles é o de Aldrete, que é o nosso, e o outro são esses critérios que foram revistos, que estão na resolução. Então, esses são os critérios, então, para alta hospitalar. Bom, aqui só falar rapidamente, então, a Anvisa, agora 5 de maio, o Desafio Global de Higienização das Mãos. Eu tive uma reunião algumas semanas atrás, onde a Anvisa esteve presente, e o próximo passo é cirurgia segura salva-vidas. Então, esse primeiro desafio global já tem legislação, né, que é relacionada à higienização das mãos, e um alerta que é o cirurgia segura também deve vir embasado por legislação no próximo semestre ou no começo do ano que vem. Aqui, né? Bom, vou passar bem rapidamente. Esse daqui é um trabalho que foi realizado no Johns Hopkins, e ele fala um pouquinho sobre o cuidado certo, né? Então, a gente tem aqui, ele utilizou então a OECD, que é uma organização para cooperação internacional, ela avalia sistemas de saúde também. E os critérios que ela utilizou para fazer esse trabalho, qualidade do cuidado, é o cuidado certo, que é o que a gente está discutindo aqui, que é o cuidado que é de acordo com a legislação, e é o cuidado que é de acordo com protocolos, nas melhores evidências científicas possíveis. E aqui a gente avalia o ranking da Austrália, Canadá, Alemanha, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, o que a gente percebe é que a nota 1 é a melhor, tá? Estados Unidos realmente tem a melhor nota. Tanto pelo próprio sistema jurídico, né, relacionado ao sistema de saúde, aos seguros, né, de saúde. Então, ele realmente tira a melhor nota. Só que quando a gente olha, então, a eficiência, ele tem um custo de $6.102 per capita. Só para vocês saberem, em Brasil, 2007 também, mais ou menos $550 per capita. Então, a eficiência é a pior nota. E aí, quando a gente compara, então, o primeiro e o último do ranking, né, realmente, nem sempre, assim, somente o cuidado certo, que é estar de acordo com a legislação, é esse o recado que eu queria dar para vocês, nem sempre garante qualidade, nem sempre garante, então, segurança. Então, o fato de estar, então, fazendo de acordo com a legislação, atendendo todos os requisitos legais, nem sempre isso tem um bom desempenho em relação ao sistema de saúde. E aí a gente vê, então, que os Estados Unidos, por exemplo, tirou nota 6, que é a pior nota em segurança. Bom, então, assim, não basta, então, fazer, né, segundo Peter Drucker, então não basta, então, fazer somente as coisas corretas, de acordo com a legislação. A gente tem que pensar, então, em eficiência, pensar em acesso, pensar em equidade. A gente deve seguir, então, legislação e padrões de qualidade, não por medo de punição, por medo dos pacientes, porque agora a gente já está vendo uma nova onda já de era do paciente, agora eles têm que ficar mais responsáveis pelo seu cuidado, mas por princípios. E a qualidade de segurança não só olhando também em legislação, mas uma visão mais ampla, que é o cuidado, uma visão mais global, né, de sistema de saúde para melhorar o nosso desempenho. E desempenho a gente sempre sabe que é resultado para o paciente, não só resultado financeiro, mas resultado em saúde, em menos eventos adversos e menor risco. Obrigada, gente. Desculpa o...